tema dessa minha reflexão e bate-papo com vocês é o seguinte: é uma afirmação. Agora é com você. É um negócio mais ou menos parecido com aquele vai que é tua, Tafarel. Sabe assim? Agora é com você, não tem essa história. Quem vai bater o pênalti é você. Chama o jogo quando o jogo está difícil. Agora é com você. Ou chama o jogo quando o jogo está fácil, para poder fazer com que a coisa continue bem. Você sabe que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus de Nazaré, ressurreto, ele chama os discípulos para uma última conversa. E o resumo dessa última conversa de Jesus, a gente poderia fazer assim: agora é com vocês. Isso é o que Jesus vai falar para eles no capítulo aí, 1 de Atos. Então, olha, pessoal, é o seguinte, eu andei com vocês. O tempo que eu andei com vocês, eu descobri ali no momento da crucificação, porque aí você percebe que na caminhada de Jesus, ele começa no G12, depois vai para o G11, na quinta-feira já cai para o G11 à noite, de madrugada já caiu para o G10, amanheceu já cheio de pancada e hematoma, já começando a ter umas partes já arrebentadas, ele já está com o G1, mais ou menos. E o G1 fica porque está junto com a mãe, que a impressão que eu tenho é que aquele 1 que ficou na cruz só foi lá para poder ficar junto da mãe, acho que Maria que puxou. Então ele ficou ali no G0, Jesus é o homem do G0, na cruz do Calvário, morre, crucificado, e a história vocês já sabem, terceiro dia a morte não pôde segurá-lo, ressuscitou, está vivo para todo sempre, aleluia, glória a Jesus. E aí ele chama os caras tudo de novo para fazer um intensivão de 40 dias. Ele começa a aparecer para um, aparecer para outro. Tem um lá que seguinte, não, se eu não tocar não vai ter jeito. Então aí ele vai lá, vem cá e toca. Ele está lá com a turminha aqui, não prestou atenção, andando no meio do caminho o tempo todo. Na hora que fala, vamos jantar, comer aqui um cachorro quente. Jesus aí sentou, na hora que ele foi partir o pão, era por isso que o coração ardia. Aí ele que sumiu, voltaram para Jerusalém. Aí tem o outro lá, né, que foi pescar de novo, coração cheio de culpa. Ele vai se apresentando e aparecendo para todos eles. E aí Jesus passou 40 dias fazendo um intensivão. Eles ficaram de recuperação paralela. Eles ficaram de recuperação. Todo mundo de recuperação. 40 dias Jesus dizendo tudo de novo. Olha, eu vou falar tudo de novo. Então eles fizeram lá, Jesus fez o centro de treinamento intensivo para os repetentes. Todo mundo repetiu de ano. E aí ficaram lá e Jesus mostrou, falou tudo e tal. Aí quando acabou de falar tudo, deu diploma para todo mundo, diploma para Pedro, diploma para todo mundo, tirou fotinha, aquelas coisas. Aí quando fala assim, agora vai, Jesus chega e diz o seguinte: então pessoal, é o seguinte, fui. Antes de ir, eu quero dizer o seguinte, não é fui não, porque agora na era da internet é partiu. Hashtag partiu. E ele, antes de sair, ele vai falar: agora é com vocês. Agora é com vocês. E é interessante porque essa é uma coisa que está dentro do DNA da Trindade. A Trindade tem essa relação com o ser humano na base do agora é com vocês. É o tempo todo, você vê isso na Bíblia desde o começo até o fim. Aqui com Jesus é a mesma coisa. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo assim: olha, agora é com vocês no poder do Espírito Santo, que é o poder do amor. Agora é com vocês como testemunhas. E quem são essas testemunhas? São os seus discípulos, são os discípulos de Jesus de Nazaré, que estão em missão. Com o tempo eu descobri que crente não faz missão. Ouça o que eu vou falar aqui. Crente não faz missão. Crente já nasce em missão. O cara que é discípulo de Jesus de Nazaré, quando ele nasce de novo, ele já nasce em missão. Já está em missão. A gente não faz missão. Missão para nós é um estado. Não é uma ação.
Nós podemos ter projetos missionários, projetos sócios missionários, mas isso daí é só uma especificidade de um estado. Ou seja, quem nasceu de novo já nasce de novo em missão, já está em missão. E aí, quando a gente começa, isso faz uma diferença danada, né, gente? Isso faz diferença danada, porque tem muita gente que só acha que está fazendo obra missionária quando é enviado para algum lugar. Quem segue Jesus de Nazaré, ele já nasceu de novo, ele já está em missão, é estado. Então eles são os discípulos de Jesus que estão em missão em todo o tempo e em todo lugar. Jesus está dizendo assim, olha, agora é com vocês no poder do Espírito Santo para além das fronteiras, Jerusalém, Judéia, Samaria, Samaria e os confins da terra, para além das fronteiras geográficas, étnicas, linguísticas, culturais, geracionais, de gênero, que é diferente, geracionais, de gênero, de estratos sociais, de status sociais, fronteiras dos atores sociais, fronteiras dos segmentos sociais, fronteiras dos movimentos sociais. Quando se diz assim, ó, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, está falando para além de todas as fronteiras. Pense em qualquer fronteira. Essa é a nossa caminhada, esse é o movimento de quem já está em missão. Ou seja, as fronteiras, elas são como se fossem assim, chamativos, são provocativos para quem está em missão. Quem está em missão não pode ver uma fronteira. Quem está em missão não pode ver um limite. Quem está em missão não pode ver uma barreira. Porque quer ultrapassar, quer passar, quer ir adiante. Porque está dentro do DNA de quem é discípulo de Jesus de Nazaré. Agora é com vocês no poder do Espírito Santo, e isso não tem limite. Lembre-se bem de uma coisa que eu acho que é importante quando se fala do poder do Espírito Santo. Quando se fala do Espírito Santo, lembre-se que Jesus está falando do mesmo Espírito que no começo, em Gênesis 1, capítulo 1 todinho, pairava, principalmente no primeiro e no segundo versículo, o Espírito que pairava sobre o caos inicial. Lembra disso? O Espírito pairava sobre a terra, não é isso? E a terra era sem forma aí? Vazia. A palavra pairava ali significava chocava. Ou seja, quando você olha lá em Gênesis, que está dizendo assim que o Espírito pairava sobre o caos inicial, está dizendo o seguinte, olha, quando tudo está começando ali em Gênesis, o Espírito está pairando, ou seja, ele está chocando uma nova criação. Essa ideia, essa figura, é uma figura extraordinária. Estou falando do mesmo Espírito que estava lá em Gênesis, pairando, chocando o caos inicial, que é um caos que não tem forma e que é vazio, porque a terra era sem forma e era vazio. Para quê? Para poder trazer forma, para poder trazer conteúdo. Por isso que no capítulo 1 de Gênesis você percebe que é um negócio meio que repetitivo. Deus vai criando os espaços e vai enchendo de coisa. Criando os espaços e vai enchendo de coisas. Notou isso aí, Ana? É assim, ó, criou o mar e encheu de criação de peixe, não é isso? E de seres marinhos. Criou a terra e encheu também. Criou o céu e encheu também. Fez um boneco e soprou, e encheu também. Ou seja, o Deus que vem para trazer plenitude o tempo todo. E essa plenitude vai trazendo vida. E enquanto ele vai fazendo com que essas coisas estejam acontecendo, ele vai terminando os dias e dizendo, ficou bom. Ficou muito bom. Aí vai para o outro dia, ficou bom. Ficou muito bom. E aí você tem que entender porque o capítulo 1 de Gênesis, ele é muito interessante porque é feito exatamente na forma de um poema remoto dos antigos, que é como se fosse um cântico, como se fosse um poema cântico. É bem uma estrutura de poema cântico dos mais remotos e dos mais antigos. O que significa isso? Significa que quando você está lendo Gênesis 1, você tem que ter uma imagem de festa, de dança. O que nós podemos falar sem medo de errar e cometer nenhuma heresia? A Trindade está dançando em Gênesis 1. É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem criando as coisas, criando, e o Pai falasse assim, aê meu filho, ficou bom demais. E o Espírito, ficou bom demais, Pai.
E as coisas acontecendo e indo, até que chega uma hora que ele diz assim: não ficou só bom. Não ficou só bom. Ficou muito bom. Aí o pai vira para o filho e diz: aí, moleque. E aí é coisa maravilhosa, extraordinária da criação. É o mesmo Espírito, poderoso Espírito. Lembre-se também que, segundo o Evangelho de João, Jesus de Nazaré é o Verbo. Você já estudou isso? É o Verbo que estava presente e atuante na criação, e todas as coisas foram criadas a partir do caos inicial, o que diz lá em João. Você lembra muito bem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí lá na frente diz assim: e o Verbo se fez carne, tabernaculou, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa coisa do Verbo se fazer carne já seria o suficiente para a gente poder falar um pouco de como é que deve ser a nossa atitude e abordagem nos lugares onde a gente anda, como alguém que de alguma forma encarna o lugar. Não, se Deus quer, Deus encarnou, se identificou e tabernaculou. Isso facilita para chuchu nossa caminhada de apresentação das boas novas. Sem falar que é difícil a gente pensar em boa nova quando ela começa com coisa ruim. Você vai distribuir a boa nova por aí, e a primeira coisa que você fala para o cabra: tu é pecador. Emendado com o tu é pecador, vem o tu vai para o inferno. Eu fico pensando, que raiz de boa nova é essa? Se um cara me ouve, tem uma boa nova para você. Vamos começar com a mais ruim e a mais pior. Qual que você quer primeiro? A mais ruim ou a mais pior? Vai, como é que é a mais pior? Qual que é a mais pior? Você é pecador. Qual que é a mais ruim? Tu vai para o inferno. Se ficar demorando muito nisso, por isso que tem que ser meio tipo cautela espiritual, para ser rapidinho, para ir logo falar o resto. Porque senão o cara já fica doido, só naquela primeira impacto ali. Mas aqui o Verbo, ele se faz carne. Ele vem para morar, ele habitou, sabe? E ele vai então manifestar-se com graça. O Verbo encarnou, o Criador se fez também criatura. Para quê? E aí é onde a gente começa a pensar: para que isso? Para resgatar a primeira vocação do ser humano. E aí, meus irmãos, qual seria essa primeira vocação do ser humano? Antes de Gênesis 3, tem Gênesis 1. Qual que é a primeira vocação do ser humano? Participar com Deus, trazendo a forma e o conteúdo para todo o caos. Participar com Deus. Onde é que Deus está agindo? É perguntar assim: onde é que Deus está? Deus está ali naquele caos terrível da minha cidade e do meu bairro. Onde é que Deus está? Deus está ali naquele caos terrível do meu esporte preferido. Onde é que Deus está? Deus está no caos terrível, principalmente com a Copa do Mundo e todos esses grandes eventos que vocês, graças a Deus, vão poder estar participando. Sabe que a prostituição infantil no Brasil, tem até um projeto Bola na Rede, eu não sei se vocês estão fazendo ponte com eles, que é uma coisa extraordinária para poder chamar a atenção para o quanto nesse momento o nosso maior jogo muitas vezes não está nem dentro do campo. Já entendeu que está até mais na arquibancada do que no campo. E às vezes até antes de entrar no estádio. Logo depois que desce do avião. Percebe? E aí você pergunta: onde é que está Deus? Deus está lá no caos. E aí como é que eu faço para poder? Qual que é a minha vocação? Minha vocação é me unir com Ele naquilo que Ele está fazendo no caos. O que Ele está fazendo no caos? Ele está pairando em cima do caos. Mas parece que Ele não está fazendo nada. Não, mas eu vou pairar com Deus em cima do caos. Por quê? Porque eu quero estar com Deus onde Deus está, mesmo que seja o caos. Porque eu, ao lado de Deus, pairando sobre o caos, não por mim, mas por Ele, alguma coisa nova vai acontecer. Então, quando eu entendo essa lógica, eu sou chamado
a resgatar essa vocação primeira de todo ser humano, que é participar com Deus, trazendo a forma e o conteúdo para todo o caos, formando e cuidando de jardins. Porque no currículo 20 de Deus, se você for ver lá qual que é a profissão de Deus, Deus é jardineiro. E aí ele chamou os caras para poder fazer o quê? Ensinou a profissão. Eles vão ser o quê também? Jardineiro. Adão jardineiro e Eva jardineira. E foram colocados ali para cuidar do jardim. Essa é a nossa vocação. Formar jardins, cuidar de jardins e encher a terra de jardineirinho e de jardineirinha. Era essa a vocação. Esse foi o primeiro mandamento que o ser humano recebeu. Porque enche a terra, não é? E como é que vai fazer? Mandamento maravilhoso? Não é isso? Até porque, como disse o Ed domingo passado na igreja, falou o seguinte, que esse mandamento é um mandamento tão maravilhoso, por quê? Porque o método de fazer esse negócio é bom. Enche a terra de jardim, enche a terra de jardineiro, de gente que vai cuidar de jardins. Essa é a lógica do chamado principal de Deus. Restaurar, principalmente, a plenitude da imago Dei. Isso que é o chamado. Deus fez o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Irmão, fica primeiro no capítulo 1, depois vai para o 2, só vai para o 3 depois. O cara precisa saber, antes de tudo, o seguinte: você é imagem e semelhança de Deus. Isso é boa notícia. Porra, você não chega já com o que o diabo te carrega. Não, você já chega dizendo o seguinte: Deus já te carregou. Antes do diabo chegar, Deus já estava. Entendeu? Entendeu o lance? Pegou? Aí o cara fala, só que não. Esse negócio é doido. Porque você chega dizendo para o camarada assim: olha, tu é a imagem e semelhança de Deus. Já dá um twin. Você fala, eu sou a imagem e semelhança de Deus? É, Deus que é puro, Deus que é bom, Deus que é amoroso, Deus que é perdoador. Aí o cara vai começando a falar assim: vixe, eu sou nada disso. Então eu vou te explicar outra coisa que aconteceu aí. Por que você não é? E aí nós participamos da natureza divina enquanto somos transformados de glória em glória pelos seus métodos, pelos métodos de Jesus, pelos méritos de Jesus e pelo modelo de Jesus de Nazaré, que ele é meu paradigma. Então quando eu olho para isso, eu estou falando do mesmo Espírito. Estão seguindo a linha de raciocínio? Vocês vereis o poder do Espírito Santo. É o mesmo Espírito de Gênesis, é o mesmo Espírito que nos remete ao capítulo 1, onde o verbo que está falando aqui agora é com vocês. Ele vai, é o mesmo que estava lá criando todas as coisas. Nada do que foi feito não foi feito se ele não estivesse lá, porque foi feito com ele estava ali. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo atuando na criação de todas as coisas. E é do capítulo 1 que você começa a perceber que existe uma convocatória extraordinária, de que nós somos chamados para, junto com Deus, não atrapalhar Deus. Porque tem gente que tem que pedir a Deus misericórdia. Deus olha para alguns e diz assim: não, me ajuda não. Me ajuda não. Me ajuda não. Acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para dizer o seguinte: que quando a gente é bom, mas é bom demais, a gente atrapalha só um pouquinho. Só um pouquinho. E olha porque é bom, muitos anos de serviço, bom, muitos anos de maturidade, bom, muito calo, muita vida de caminhar, muita jornada, muita estrada. Tu é bom. Então agora tu ganhou o troféu de servo inútil. Parabéns aqui agora, vamos agora dizer, vocês ganham 1 milhão, maravilhoso, missionário, 300 anos, jornada de trabalho maravilhosa. Então prêmio, traz o prêmio aí, Gabriel. Aí vem Gabriel, um prêmio maravilhoso, uma placa escrita: serve inútil. Entrega para você, obrigado, emocionado, agradece. Muito obrigado, porque eu sou um servo inútil mesmo, glória a Jesus, amém. Acaba bom, atrapalha pouco. Deus já está fazendo. A gente não chega nos lugares e leva a Deus, não, é Deus que já está lá, que puxa você. Tira isso da sua cabeça, rapaz. Essa bobagem, esse negócio. Pensa num caos.
povo não alcançado, é povo não alcançado por nós, porque por Deus, ele já está lá faz tempo. Ele já está lá faz tempo. Ele está chamando você para ir lá atrapalhar pouco. Atrapalhar pouco. É assim que funciona esse movimento. A gente, com o tempo, a gente vai percebendo algumas coisas, né? Eu vou dar uma olhada no capítulo 2 de Atos. Jesus está dizendo, agora é com vocês. Vão ser testemunhas, mas olha o capítulo 2, versículo de 1 a 5. O que acontece? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E aí você vai continuar lendo, percebendo que eles começaram a falar e tiveram uma tecla SAP do Espírito. Mas assim, um negócio de multi-SAP. Um negócio doido, porque os caras começaram a falar, daqui a pouco um começou a falar na língua da Capadócia, outro começou a falar na língua, e um monte de gente dos estrangeiros, que estavam lá em Jerusalém, dos estrangeiros. E os caras começaram a ter imediatamente pelo Espírito um curso super, mega rápido, plus, ligeiro, imediato, instantâneo, sei lá o que, de tão rápido que eles começaram a aprender a língua dos caras. E começaram a falar na língua dos camaradas lá, sobre as coisas de Deus, sobre as maravilhas. Antes do sermão de Pedro, o Evangelho já tinha alcançado o coração daquela turma ali, já com aquelas palavras que aquele povo estava dando glória a Deus, glorificando a Jesus, falando das maravilhas de Deus, na língua do cara que estava ali. Tanto é que os caras falaram, esses caras chaparam o coco, esses caras beberam cachaça, esses caras encheram a cara. Tanto que Pedro depois vai ter que levantar e dizer que não era nada disso. Aqui, como se não bastasse o Filho falar, Jesus falar agora com vocês, nesse momento de Atos 2, aqui o Espírito Santo se manifesta de forma extraordinária e emblemática. Aqui o Espírito Santo se manifesta com a mesma afirmação. Qual é? Agora é com vocês, camaradas. Paulo disse em 1 Coríntios que quando Jesus ressuscitou, os caras que confirmaram eram no número de 500. 500 pessoas. Mais de 500 pessoas tinham visto Jesus ressuscitar. Não é mole não, 500 pessoas ver Jesus ressuscitar seria o suficiente para cada uma dessas daí já trazer mais uma, certo ou não? Porque viu o homem ressuscitar. Mas olha que interessante isso. No cenáculo nós tínhamos quantas pessoas? 120. Caiu bem, não caiu? Com o tempo esse negócio vai cair mais ainda. Depois sobe para 3.000 ali, não é isso? Depois vai indo, espalha, aquelas coisas todas. Mas é um negócio interessante isso. Esse movimento, essa dinâmica de Deus. E aí o que acontece? Aqui o Espírito Santo está dizendo, agora é com vocês. Só que ele diz assim, ó, essa manifestação, quando eu olho para ela, eu encontro 3 coisinhas que eu queria compartilhar com vocês. Aqui a manifestação do Espírito Santo me ensina algumas coisas. Primeiro, agora é com vocês numa ação coletiva. O som como de um vento é sobre todos. Notou aí ou não? O vento não pegou só sobre os chefes. O vento não pegou só sobre as mulheres. O vento não pegou só sobre os homens. Não. O vento não pegou só sobre os mais velhos. O vento não pegou só sobre os mais ricos. Não, o vento pegou... o som como de um vento é de todos. Soprando sobre a comunidade dos discípulos, que termina despertando nessa hora um senso de pertencer, um senso de pertencer e essa coisa da importância vital do nosso e do todos. É sobre todos. O Espírito Santo é sobre todos, não é só sobre algum. O Espírito Santo vem e se manifesta sobre todos, não é somente sobre alguns. Todos os discípulos de Jesus de Nazaré estão absolutamente vulneráveis à ação poderosa do Espírito Santo. Todos os discípulos de Jesus são alvo da ação poderosa do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz lá, há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, que manifestado em 200, como do Fernandão,
Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e é por todos, e em todos. Essa compreensão do Espírito que é sobre todos. Pai nosso não é Pai meu. Não é Pai meu que está no céu, é Pai nosso que está no céu. Não é o meu pão, é o pão nosso. O nosso é uma descoberta extraordinária que a igreja ocidental fez um cambalacho aí, distorceu. E isso distorce muito, porque passou a ser muito mais meu e não nosso. Note que os nossos louvores recentes, eles são mais meu, para mim, eu, I love you. É um negócio mais assim, tipo, só eu e Deus. Errado, isso daí não, errado. Quando o povo de Deus se junta para cantar, canta como povo. Quando o povo de Deus se junta para orar, ora como comunidade. Quando o povo de Deus se junta para louvar, louva como corpo. Por isso que quando tiver que caminhar num momento desse, tem que se pensar, não é? É o todos, 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 todos. É o nosso, nosso, nosso. Então o Espírito diz aqui, ó, agora é com vocês. Só que é com vocês com a mentalidade de coletivo. Mentalidade de time. É time. Agora é com vocês, mas numa ação pessoal, porque também ao mesmo tempo as línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um. É interessante essa figura, que traz para mim e para você o quê? Eu olho de maneira muito simples. Podia ter pousado sobre os pés, podia ter pousado sobre a mão, podia ter pousado sobre o peito, né? Não, pousou sobre a cabeça. Para mim é simples, iluminando e purificando a mente de cada discípulo, despertando para o senso de individualidade, não de individualismo, porque individualismo é uma invenção da modernidade, do positivismo, é uma invenção perigosa, que contaminou o sacerdócio universal. A compreensão teológica do sacerdócio universal foi contaminada pelo individualismo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala de pessoas, de pessoalidade, de até individualidade, mas não de individualismo. A exata noção da pessoalidade e da alteridade de cada um. Agora é com vocês. Agora é com vocês numa ação inclusiva, que eu acho que isso que é bacana. Quando eles começam a falar na língua de todo mundo ali, eu acho engraçado isso. Porque Deus não poderia ter, do mesmo jeito que Ele fez ali, com que todo mundo começasse a falar nas mesmas línguas, não é isso? O que acontece? Poderia ter dado ali um negócio no ouvido dos caras. O pessoal falaria de um jeito só, e aí automaticamente botava alguns anjos ali, ficava lá na cabine. É assim que faz hoje, quando você vai fazer alguma conferência internacional. Um cara fica falando aqui, fala só uma língua aqui, fala, por exemplo, o português aqui. E aí tem um monte de gente que fica fazendo a tradução simultânea com os pontinhos no ouvido das pessoas. Mas assim, Deus inverte o negócio. Não, vamos falar na língua dos caras. O que é que significa isso? Eu acho que você está dizendo tudo para mim e para você. Muito cuidado para onde você está indo, como é que você está indo, com que postura você está indo. Porque você tem que falar é a língua do povo. É a língua deles, não é a sua língua. Essa capacidade de se identificar, falando na língua e na cultura do próximo, e não só do próximo, dos próximos discípulos. Olha que sacada legal. Eu vou começar a falar aqui uma coisa de quem já vai ser discípulo, porque daqui a pouco vem o Pedrão e faz o sermão e faz o apelo. Mas então começou lá, desperta o quê? Desperta. Nós não fomos chamados para poder destruir a cultura de ninguém, meus irmãos. Nós somos chamados para que de forma maravilhosa a gente possa resgatar tudo, inclusive a cultura das pessoas, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. E a língua está ligada diretamente à identidade, o quê? A identidade cultural, a identidade histórica. E Deus faz questão de tomar esse cuidado. O mesmo Espírito que agiu em Gênesis agora foi derramado. Volta lá em Gênesis. Foi derramado sobre os discípulos de Jesus de Nazaré. E o Espírito enche a comunidade dos discípulos, e ele começa a trazer forma, começa a trazer conteúdo, para quê? Para as coletividades humanas, começa a trazer forma, começa a trazer conteúdo para as individualidades humanas, começa a trazer forma, começa a trazer conteúdo para as culturas humanas.
É essa que é a nossa caminhada, esse é o nosso grande chamado, porque muitas vezes a gente confunde o nosso chamado simplesmente para poder de alguma forma dizer para o sujeito o seguinte: olha, eu estou falando de Jesus de Nazaré para você, tão somente para que você não vá para o inferno, que você vá para o céu. Isso é só uma parte da nossa mensagem. A nossa mensagem poderosa e redentora é